Amados, abra as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 13, versículo 10. Eu quero já externar minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me concede, a vida dos nossos pastores. Louvo a Deus também pela vida de cada irmão que se faz aqui presente. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim: E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Amém. Os irmãos podem assentar. Queria pedir bastante atenção dos irmãos agora no que eu vou trazer para a igreja. E nada melhor do que a gente começar a trazer essa palavra entendendo um pouco sobre quem são os colossenses e qual o motivo que Paulo escreveu aos Colossenses. Então eu queria pedir atenção um pouco dos irmãos, porque essa introdução aqui vai ser um pouco chata. Eu particularmente não gosto muito de história, mas não tem como a gente estudar a Bíblia, não tem como a gente meditar na Bíblia e não entrar na história, né? Então eu queria pedir um pouco a atenção dos irmãos aqui. Para quem não sabe, Colossos é uma cidade na região da Frígia. Frígia, ela se encontra no país chamado de Ásia Menor. Atualmente ela é conhecida como Turquia. E Frígia, ela é conhecida, essa região é conhecida por ter várias adorações de deuses. Ali existem muitas adorações de deuses. É um lugar de religião politeísta, ou seja, é uma religião que ela adora mais de uma divindade, a mais de um deus. E Colossos, até certa época, ela era uma cidade muito forte, comercial. Só que na época de Paulo ela foi destruída. Ela foi destruída e perdeu seu valor. Era uma cidade de pouca importância. De pouca importância. E aqui eu quero entrar no seguinte: a Ásia Menor ela é conhecida como península. Para quem não sabe o que é península, península significa quase ilha. O que é isso? Ilha, quando a gente fala de ilha, é um pedaço de terra que se encontra no mar e é cercado todinha por águas. Então, quando a gente entende que península é uma quase ilha, é um país que ela é cercado por mares, só que não toda. Só que não toda. E agora eu quero entrar o porquê que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses. Paulo ele sai de Alexandria e vai para Roma. E quando ele vai para Roma, ele é preso ali e fica preso por 2 anos. Ele fica preso por 2 anos em uma casa alugada, aonde ali tem um guarda que fica o guardando. Só que Paulo, ele podia receber visitas. Paulo recebia visitas de romanos, recebia visitas de gregos, recebia visitas de gentios, de judeus, e todos aquele povo que Paulo recebia, ele falava do Evangelho de Cristo. Alguns criam no Evangelho de Cristo, outros não criam. E uma dessas visitas que Paulo vai receber é de Epáfras. Epáfras, ele é possivelmente o fundador, e dirigente na igreja de Colossos.
Provavelmente Epáfras deve ter se convertido ao ouvir uma ministração de Paulo em Éfeso. Alguns historiadores falam que Paulo nunca passou por Colossos, só que alguns afirmam que ele passou, porque para Paulo passar de Éfeso para Antioquia da Pisídia, ele teve que passar por Colosso. Mas provavelmente não foi Paulo o fundador da igreja ali em Colosso. Mas o porquê que Paulo escreve a carta aos Colossenses? Epáfras chega até Paulo com algumas queixas. Epáfras chega a Paulo e fala: Paulo, nós estamos tendo alguns mestres lá em Colossos, na cidade de Colossos, que estão tentando introduzir algumas culturas e costumes do paganismo, tentando colocar filosofia secular, trazendo um relativismo religioso. Davi, mas eu não entendi nada que você falou. Paganismo, ela é uma palavra latina que significa habitantes do campo. O que a gente entende com isso? Que aquele povo rural da antiguidade, eles adoravam a deuses relacionados à natureza. Não é à toa que um dos deuses mais importantes é uma deusa chamada Cibele, a deusa mãe da natureza. Ela é conhecida pela deusa da fertilidade, da natureza. E os mestres estavam tentando introduzir nas igrejas de Colosso esses costumes. E o que é filosofia secular? A filosofia secular é o seguinte: ela é conhecida como humanismo. O que é humanismo? É a ideia que você pode até acreditar em Deus, só que você não depende de Deus para nada. Você tem a capacidade, a responsabilidade de criar tudo, de formar tudo. Tudo você faz pelo esforço da sua mão e você não depende de Deus para nada. Você pode até crer, mas não depende de Deus para nada. E o que é relativismo religioso? Relativismo religioso é o seguinte: é quando existe uma verdade já estabelecida, só que daí surgem outras teorias falando que não existe só essa verdade, existe mais essa e mais essa daqui, destruindo a verdade já estabelecida. Então estava tendo um relativismo religioso na cidade de Colossos. E Epáfras fica preocupado e vai até Paulo fazer essas queixas para Paulo. Aí Paulo pega e começa a redigir uma carta para mandar para o povo lá de Colosso. Alguns estudiosos, alguns eruditos dizem que provavelmente não foi Paulo que escreveu a carta. Foi ideia de Paulo, tudo mais, a palavra de Paulo, porém outra pessoa tinha escrevido por ele. Assim como a carta de Efésios. Provavelmente a carta de Efésios não é uma carta paulina. Essas cartas, essas epístolas que não são escritas provavelmente por Paulo, é conhecida como deuteropaulinas. São cartas que provavelmente outras pessoas escreveram por Paulo. Saindo disso aqui, nós entendendo o porquê da carta, da epístola aos Colossenses, aonde a gente está focando, Paulo vai ressaltar o seguinte para o povo de Colosso em sua carta: sobre a heresia, sobre a pessoa e a obra de Cristo, para que eles não venham perder a identidade de Cristo, para que eles não venham perder a essência cristã com aquelas culturas que estavam tentando colocar no meio deles. Então Paulo vai advertir os colossos a ficar firme na santidade, a não pegar aqueles costumes e ficar focado somente aqui, em Cristo. É a única pessoa que eles deviam focar. Então essa é a intenção de Paulo na epístola aos Colossenses. E quando eu li Colossenses capítulo 3, versículo 10, eu achei muito interessante. Por quê? Porque vai falar sobre identidade. E tem algum tempo que eu estou meditando nesse tema identidade. E Colossenses caiu certinho quando Paulo vai falar para a gente não perder a nossa identidade cristã.
Davi, mas o que é identidade? Para a gente falar de identidade, a gente tem que entender o que é identidade. Eu quero que você pense e siga a minha linha de raciocínio. Identidade, ela é um conjunto de características de uma pessoa ou de algo que vai me diferenciar de você. Ou seja, é um conjunto de características que consegue me diferenciar e me individualizar de você. Ou seja, você tem um conjunto de características e eu tenho um conjunto de características. Você tem uma identidade e eu tenho outra identidade. Quando você pega a sua certidão lá de nascimento, você vai ver que lá vai constar algumas características suas. Como, por exemplo, aonde você nasceu, o hospital que você nasceu, o dia, o mês e o ano, a data e o minuto lá, a hora e o minuto que você nasceu, quem te deu a origem, o nome do seu pai, da sua mãe e tudo mais. Você pega o seu RG, seu registro geral, você vai ver que lá também consta algumas características suas, a sua data de nascimento. Inclusive hoje, todos os RGs constam lá o CPF, que é o número que te identifica. O seu CPF ninguém mais tem. O seu CPF é seu, o meu é meu e ninguém mais tem ele. Para que serve o CPF? Serve para constar, para saber quem é você. Se você está devendo alguma coisa, se você está perante as leis humanas. Então a gente já tira uma lição daqui. Que quando a gente tem a identidade cristã, a gente vai ter algumas características de Deus em nossa vida. E quando a gente tem características de Deus na nossa vida, por exemplo, quando alguém vê as características na sua vida, a sua identidade, será que essa identidade sua, quando ele vai consultar o seu CPF, vamos levar para o lado espiritual, será que no seu CPF cristão está constando alguma pendência? Será que você está certo perante as leis e os mandamentos de Deus? Ou será que você está inadimplente? Será que você está com débito na sua imagem? Será que você está tudo no regulamento de Cristo? Ou você está todo fora da lei de Cristo? E a gente tem que pôr uma coisa na nossa cabeça, que não existe identidade sem origem. Não existe identidade sem origem. A identidade e a origem, elas são inerentes. Ou seja, elas são inseparáveis. Elas andam ligadas. Não tem como ter a identidade sem a origem. Porque para existir a identidade, você tem que ter alguma origem. Igual eu falei, na sua identidade, lá na sua certidão de nascimento, vai constar a sua origem, da onde é que você veio, quem é seu pai, a sua mãe, que te deu a vida. Então, para a gente entender mais um pouco o que é identidade, a gente tem que entender o que é origem. Todos aqui, quando a gente está na escola, a gente aprende uma teoria científica chamada evolução das espécies, a qual essa teoria ela surgiu em 1859 por Charles Darwin. Ele fez um livro chamado A Origem das Espécies, e depois ela vai ganhar mais uma força pelo científico Stephen Hawking. Esses cientistas, eles eram ateus, eles não acreditavam em Deus, e pelo fato deles não acreditarem em Deus, eles buscaram saber como é que o ser humano surgiu, qual era a origem da humanidade, das espécies, da onde é que o mundo veio. Até que Charles Darwin lança esse livro da origem das espécies. Quando ele lança esse livro, lá vai falar que o ser humano, a natureza, o universo foi sofrendo evolução. E essa evolução que ela foi sofrendo, foi formando, todos já ouviram aqui falar que o ser humano veio do macaco, foram sofrendo evoluções até chegar. Sem razão nenhuma, tudo surgiu do nada. O universo surgiu do nada, o que existe na Terra surgiu de estrelas que sobraram no universo. Essa é a teoria deles. Só que nós, como os crentes em Deus, tendo fé e acreditando no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, Aleluia, glória a Deus. Nós não acreditamos nessas teorias. Nós acreditamos o que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26.
Deus vai falar assim: e disse Deus, Aleluia. façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a gente não crê em teorias. A gente crê no criacionismo, que foi o que Deus fez. Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26, que a gente lê: e fez Deus o homens segundo a sua imagem e semelhança. A gente não para meditar o que está querendo dizer com imagem e semelhança. Imagem e semelhança está querendo dizer o seguinte: quando ele fala que o ser humano é a imagem e semelhança dele, é quando ele pegou as suas características e reproduziu no homem. Então toda a característica de Deus foi reproduzida no homem. Mas que características, que imagem e semelhança é essa que nós temos, que se compara a Deus? Essas características, eu posso falar que ela é mental, que ela é moral e que ela é social. Mas Davi, o porquê que ela é mental? Deus, ele criou eu e você um agente racional de escolhas, de decidir, de pensar, de raciocinar. O porquê que Deus fez eu e você a imagem dele com a característica moral? Porque quando uma pessoa, por exemplo, fala assim: você não tem moral nenhuma para isso, ele está querendo dizer que você não tem razão nenhuma. Ele está querendo dizer que você não está tendo justiça nenhuma naquilo. Ou seja, quando uma pessoa fala que você não tem moral, você está perdendo a imagem e semelhança de Cristo. Porque a palavra fala que Deus, ele é justo, Deus, ele é santo, Deus, ele é reto. Ou seja, Deus, ele tem moral, Deus, ele tem razão em tudo o que faz. Então é por isso que uma das características da imagem e semelhança de Cristo é a moral. E por que a outra característica que o ser humano tem de Deus é a social? Porque Deus fez eu e você para comunhão com o irmão, para comunhão com Deus. Assim como Deus tem comunhão com a humanidade, tinha lá no Jardim do Éden com Adão, ele fez a gente também para ter comunhão com o irmão e para ter comunhão com Deus. Então essas três características aqui resume tudo a imagem e semelhança que eu e você tem que ter. Então quando a gente pega essa palavrinha façamos, a gente tem que entender o seguinte: em Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu estudando essa palavra aqui, eu mandei uma mensagem para o pastor, para o nosso pastor regional, e eu falei assim: pastor, eu percebi nas ministrações do senhor que sempre quando o senhor vai trazer uma ministração, o senhor sempre ressalta o que está escrito no original. Onde é que o senhor tem um livro, o senhor tem alguma Bíblia em hebraico, alguma coisa assim que o senhor possa me falar para mim ver, para mim poder aprender um pouco mais? Ele falou: Davi, eu não tenho nenhum livro, eu não tenho nenhuma Bíblia. Aí ele me passou um site. Aí ele me passou esse site, eu peguei, entrei nesse site, aonde lá tem o vocábulo hebraico, tem a transliteração e tem, no caso, a tradução em português. E quando eu fui lá nesse Gênesis 1, capítulo 1, eu vi que essa palavra criar, ela vem do hebraico bará. Essa palavra bará, ela só é designada à pessoa de Deus. Porque ela traz uma ideia de que do nada surge algo. Aonde não tem nada, traz a existência. Quem tem esse poder do nada trazer a existência é só Deus. Então essa palavra bará, ela é designada somente a Deus. E quando a gente pega essa palavra façamos, ela vem do verbo fazer. Quando você pede para alguém, para o seu filho, para o seu marido, fazer alguma coisa, você fala: faz isso para mim.
Quando ele vai fazer, ele vai ter que palpar, ele vai ter que pegar, ele vai ter que formar, ele vai ter que modelar. Essa é a ideia do verbo fazer. Você vai ter que movimentar, você vai ter que agir, você vai ter que se locomover. Então essa palavrinha aqui, fazer, ela não é sinônimo de criar. Quando fala fazer aqui, a palavra hebraica é assar. Essa palavra assar é quando já existe algo e desse algo você faz outra coisa. Então, quando na palavra tem lá no português criar pode ser parar ou pode ser assar. No hebraico existe essa diferenciação. Quando você vê a Bíblia lá, que está escrito criar, é bom a gente ver que essa palavra criar é parar ou é assar. Porque se for assar, é quando você faz algo do que já existe. E parar é quando você faz algo do que não existe nada. É quando você cria algo que não existe nada. E quando a gente pega os versículos anteriores ao versículo 26 de Gênesis, nós vamos ver que Deus ele sempre fala: haja isso, haja aquilo, haja isso, haja aquilo, mais isso, mais isso. Esse haja é do verbo haver. E quando a gente pega esse fazer do verbo, esse verbo fazer, do façamos, do verbo fazer, nós vamos entender o seguinte: que Deus, depois que ele cria tudo, ele pega o que já existe, ele vê o barro, ele pega aquele barro e ele começa a fazer, ele começa a formar, não a criar, ele começa a formar. Quando ele começa a formar e deu a forma àquele boneco, existe algo muito interessante que eu aprendi, eu quero que você preste bastante atenção aqui. Quem já leu Gênesis capítulo 1 sobre a criação, vai ver que no versículo 20, Deus, ele pega e fala o seguinte para as águas: águas, produza peixes, cada um segundo a sua espécie. Ou seja, Deus ele dá a função para a água criar os peixes. Deus não cria os peixes, Deus dá essa função para a água criar. Quando você vai no versículo 24, Deus ele fala para a terra produzir seres viventes terrestres, e ele fala para a terra também produzir plantas. Deus fala para os ares produzir as aves, cada um segundo a sua espécie. Ou seja, ele vai explorar a capacidade de cada elemento para produzir. Então, quando ele pega e fala para a água produzir peixes, a gente entende uma coisa: que o peixe fora da água, a gente entende o quê? Que ele morre. Porque a origem do peixe é a água. Quando a gente arranca uma planta da terra, a gente entende que a planta, ela morre. Por que ela vai morrer fora da terra? Porque a origem da planta é a terra. Então, toda substância fora da sua origem, ela vai morrer. O peixe fora da água, ele vai morrer. A planta fora da água, ele vai morrer. O animal que ele é terrestre, não sobrevive na água, se ele não estiver na terra, ele vai morrer. O ser humano, quando Deus forma o homem, a palavra vai dizer em Gênesis que Deus cria o homem. Mas espera aí, em Gênesis 1:26 vai falar que Deus formou o homem. Só que antes Deus vai falar que cria o homem. Mas aí eu te pergunto, aonde é que Deus criou o homem? Onde é que Deus criou o homem? Porque no versículo 26 Deus forma o homem. Mas aonde é que Deus criou o homem? Deus criou o homem dentro dele, em seu pensamento. Assim como antes dele falar haja luz, primeiro ele criou dentro. Ele teve a ideia dentro. Por exemplo, quando você vai fazer, por exemplo, os fabricantes luthier, que são os profissionais que fazem violão, que fazem guitarra.
Quando eles vão fazer um violão e uma guitarra, primeiro eles criam dentro deles, primeiro eles criam dentro do seu pensamento, para depois formar aquela obra. Então, antes de Deus formar o homem, Deus já tinha criado o homem dentro dele. E quando Deus cria o homem dentro dele e o bonequinho já está formado, o bonequinho é apenas um boneco, não tem vida. Só que tudo que Deus está dentro dele, ele tem que pôr para fora. Assim como ele teve a ideia de criar o universo, criar os animais, os mares, ele teve que pôr para fora. Assim quando ele formou o homem, ele teve que também dar a vida ao boneco. Então, quando o bonequinho está formado, Deus pega e aquilo que está dentro dele, ele sopra nas narinas do boneco. A partir daquele momento, as características, a imagem e a semelhança de Deus está implantada dentro de você, está implantada dentro de mim. A capacidade de você pensar, de raciocinar, de você ser justo, de você ser racional, de você ter comunhão, é características de Deus. Então o que a gente aprende com isso aqui? Da mesma forma que o peixe fora da sua origem morre, da mesma forma que a terra e o animal terrestre fora da sua origem morre, assim é eu e você. Quando a gente está fora da nossa origem, que é Cristo, quando a gente está fora de Deus, quando a gente sai fora dele, quando a gente perde a semelhança, a imagem dele, você pode ter certeza de uma coisa, que eu e você, nós vamos morrer, nós não vamos sobreviver, porque a nossa origem, a nossa imagem e semelhança é proveniente de Cristo. Então é por isso que eu e você tem que sempre estar buscando e nos vestindo pelo conhecimento que nós temos que estar cada dia buscando a imagem e semelhança de Cristo. A gente não pode ter a nossa imagem e semelhança, a nossa identidade manchada. Por exemplo, quando você está com a sua identidadezinha lá, o seu RG manchado, rasgado, quando você está lá dobrado alguma coisa, já saiu aquele plastiquinho, você pega e o que você vai fazer? Você vai lá, por exemplo, aqui você vai no área de atendimento e vai pedir uma segunda via, uma terceira via. Assim é eu e você. Quando eu e você estamos com a nossa identidade manchada, nós temos que procurar logo renovar a nossa identidade. Aleluia. Porque você não vai deixar a sua identidade aqui na terra, aquela sua identidade, seu papelzinho, um lixo. Porque quando você for apresentar em qualquer órgão, você vai ter que apresentar ele, né? Vai ter que aparecer lá o seu nome, a sua data de nascimento, vai ter que constar bonitinho. Não tem como você apresentar e está tudo rabiscado, tudo sujo, tudo manchado. Porque eles não vão enxergar nada ali das suas características. É por isso que quando a sua identidade, a minha identidade, a nossa imagem e semelhança está manchada, nós temos que logo procurar renovar. É por isso que aqui fala que nós temos que nos vestir pelo conhecimento. Aqui, ó, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento. O que está querendo dizer com isso aqui? Que a primeira coisa que você tem que ter, a primeira característica que eu falei é a mental. Então a primeira coisa, a primeira característica que você tem que ter, a minha imagem está manchada. Eu tenho que renovar. Eu tenho que trocar isso aqui. Eu não posso ficar com isso aqui. Só que daí eu trago outra coisa para você. Que quando nós vamos renovar a nossa identidade, muitas das vezes você é julgado. Por que você é julgado? Porque para você renovar, você tem que ter um processo. Por exemplo, a minha identidade está manchada, eu tenho que ir lá na UAI trocar isso aqui. Eu tenho que pedir uma segunda via disso aqui. Só que para mim deslocar da minha casa até o UAI, eu, por exemplo, tenho que pegar 2 ônibus. O meu processo é pegar 2 ônibus e descer lá. O processo do pastor é diferente. O pastor tem carro, então o pastor pega o carro dele e vai até o UAI. Tem gente que mora perto da UAI, ele pega só um ônibus, então ele não vai pegar 2, ele vai pegar 1. Então o meu processo é diferente do seu, o meu processo é diferente do pastor, e cada processo é diferente. Aleluia. Alguns processos é mais doloroso, por exemplo, você pegar 2 ônibus que não tem um ar-condicionado, é doloroso. O pastor que tem um carro
já é menos doloroso. Alguém que tem um carro com ar-condicionado, tudo bonitinho, 0 km, é menos doloroso. Então a gente aprende que tem processos e processos. Para você ir, para renovar a sua identidade, você vai ter um processo. Só que muitas vezes você é julgado pelo seu processo, porque o seu processo é diferente do meu. Aí, como eu não conheço a sua vida, eu não conheço o que você passa, eu começo a te julgar. Eu começo a falar da sua vida. Eu começo a falar que você é muito sentimentalista, que você chora por qualquer coisa. Mas só que eu não sei o seu processo. Aí daí entra o julgamento. Entra o irmão ficar julgando um ao outro. E quando você começa a julgar a vida do irmão, você está perdendo a sua identidade, você está perdendo a sua semelhança, você está perdendo a sua imagem em Cristo, a sua identidade em Cristo, porque você está julgando o irmão. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Escuta o que eu vou te falar. Mateus capítulo 7 vai falar: antes de tirar a trava do olho do teu irmão, você tem que tirar primeiramente do seu. O que eu aprendo com isso aqui? Escuta aqui que eu vou te falar. Certa vez um casal, eles tinham o costume de levantar cedo. Eles levantavam cedo, sentavam na mesa que era do lado de uma janela. Eles sentavam na mesa para tomar café. E quando eles sentavam à mesa, a esposa olhou para o lado que dava para o quintal da vizinha. Quando ela olha para o quintal da vizinha, ela vê a vizinha estendendo umas roupas. Aí ela pega, olha para aquela vizinha estendendo aquelas roupas, olha para o seu marido.